Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre a grande missão em Cristo. Quando nós ouvimos falar sobre condicionamento, certamente nós nos lembramos da palavra do nosso mestre, de Mateus 16, do 15 ao 18, que diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em outras línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal. Se impuseres a mão ao enfermo, eles ficarão curados. Neste versículo, de fato, a comunhão de Cristo confiou a nós que nós devemos ser o projeto mais importante que nós temos, uma vez que é a estratégia que permite a concretização da vontade de Deus por meio das nossas vidas. Contudo, a Bíblia nos mostra que existe um padrão para que isso possa acontecer. Em Mateus 6, do 9 ao 10, diz assim: Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Diante dessa passagem, que colocamos como uma oração do Pai Nosso, Jesus ele revela que a forma com que o reino possa ser estabelecido aqui na Terra é um acordo nos parâmetros que já existem no céu. Essa estrutura celestial não segue os moldes humanos, porque ela está fundamentada em princípios vindo do próprio Espírito Santo, como justiça, paz e alegria. Em Romanos 14:7 fala o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vemos nesse versículo, entretanto, que quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos que a nossa cultura ela está bem distante do que aquilo que Deus projetou. Porém, nós não podemos nos desanimar, visto que a transformação do lugar aonde nós vivemos pode parecer até impossível de alcançar. Porém, se nós observamos na Escritura, nós notamos um novo conceito em relação à nossa realidade. Diferente com aquela maneira que nós enxergamos com o olho natural. Isto é, porque a mente humana, ela só compreende tudo aquilo que nós vemos com os nossos olhos, o que é real e concreto. Mas Jesus, ele pede na oração de Mateus 6:10 que o reino de Deus venha se estabelecer aqui na terra. Assim na terra como nos céus. Ele está estabelecendo um padrão. Na verdade, a realidade é construída não pelo que nós vemos, mas sim pelo que é eterno. Portanto, se este mundo não é eterno, então nós não podemos concluir que as experiências e as percepções vindas são abstratas. Consequentemente, o reino dos céus, ele pode ser duradouro para sempre, afetando assim a nossa dimensão natural e a nossa forma concreta de enxergar o mundo. Logo, a cultura onde vivemos deve ser sujeita aos princípios celestes, fazendo com que todas as dores, doenças, opressões, condenações dêem lugar a um governo construído com justiça, paz e alegria. Uma vez que nós somos chamados para fazer parte dessa transformação social, nós precisamos entender que nós somos revestidos de autoridade e poder.
atributos estes com características diferenciadas. O primeiro dele é a nossa credencial. Para nós seguirmos em nome de Jesus, no momento em que fomos enviados para a grande comissão, um dos exemplos dessa grande comissão são os 12 discípulos, em Lucas 9:1. E tendo convocado os 12 discípulos, ele deu-lhe poder, autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem cura. Já o poder e a capacidade recebida para cumprir essa missão que nós fomos atribuídos está em Lucas 24, do 49. É que envio sobre vós a promessa do Pai, pois permanecei na cidade até que do alto seja revestido de poder. Sendo assim, neste versículo nós vemos a única forma que temos sucesso na execução do nosso chamado é entender que nós precisamos não somente da autoridade, como também do poder. Em Atos 2, nós lemos que a forma que os discípulos foram empoderados, capacitados, com a capacitação que vem do alto, do Espírito Santo, que Atos 2, 4 fala assim: ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos na mesma casa, de repente veio um som do alto, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa, aonde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhe concedia de falar. Este contexto se revela que esses primeiros acontecimentos da igreja primitiva, após a ascensão de Jesus, antes disso, os discípulos ainda não tinham manifestado seu poder, embora eles tivessem autoridade para isso. Aquelas pessoas foram tão impactadas com Pedro havia negado a Jesus alguns dias antes por medo, que se tornou tão ousado por anunciar o evangelho que levou 3.000 almas para o novo nascimento. Tudo isso em um único dia. Desta maneira, nós, mediante o revestimento e autoridade e o poder, nós somos capazes de cumprir o grande chamado dessa grande comissão em nossas vidas. E foi isso que foi nos confiado. A grande comissão foi confiada a nós como um projeto que nós temos que trazer o reino de Deus aqui na terra e levar paz, alegria e justiça aonde nós formos, através da nossa vida. Por isso nós temos que nos transformar todos os dias, até que nós conseguimos ter a santificação para mostrar para as outras pessoas, que é o nosso testemunho que vai levar até isto. Nós temos que trazer esse parâmetro de Deus aqui na terra. Pense nisso, dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!